Eu sou Paulo Angelim e esse é o Entrevista. E é com muita alegria e honra que eu tenho aqui como convidado desse nosso encontro de hoje um colega arquiteto, urbanista e também um grande empresário do mercado imobiliário, Jaime Leitão, da construtora Reata. E nós vamos direto ao ponto conversar sobre o tema que está em mais evidência, em efervescência na cidade, a própria cidade em si. Jaime, vamos direto ao ponto então. Por que um empresário como você transcende as questões que dizem respeito à construção civil e começa a esboçar preocupações, observações sobre o urbano, sobre a cidade? Primeiro, eu entendo, Paulo, é um prazer estar aqui com você, que antes de ser empresário imobiliário, eu sou arquiteto. E antes de ser arquiteto, afinal, eu sou cidadão. E como arquiteto, todo arquiteto gosta de cidade, né? Eu, pelo menos, gosto de cidade. Eu, quando viajo para cidades. Eu não sou muito de fazer turismo em campo, né? Em matas. Eu gosto de cidade, espaço construído. Acho que a cidade é a maior invenção do homem. E acho que a gente está vivendo agora, no século XXI, vai ser o século das cidades por excelência. E Fortaleza, dentro desse cenário aí, como é que ela se encaixa? Fortaleza é a minha terra. Eu nasci em Belém, mas moro aqui desde 2 anos de idade. Sou apaixonado pela cidade, com todos os seus problemas, né? E quando você me pergunta por que eu me preocupo com isso, é que eu digo que se a gente conseguiu fazer uma contribuição para Fortaleza através da arquitetura da Reata, criando uma relação diferente com a rua, com as grades, com a calçada, com árvore, plantando árvore, transplantando árvore, nunca cortando árvore, né? E isso foi uma coisa que deu muito certo, nos 46 empreendimentos que a gente já fez aqui no Maranhão, no Guaramiranga, etc. Eu devo lhe dizer que há coisas que a gente gostaria de ver feitas e que a gente não pode fazer, porque aí a gente já bate nas limitações de condução urbana da cidade. Eu me lembro anos atrás, quando eu fui fazer o coquetel de inauguração da Torre Santos Dumont. Sim. E é um prédio bacana, me deu muito trabalho, mas ficou muito, muito bem feitinho. E eu queria fazer um evento diferente, ver a banda da Força Aérea, ver o sobrinho do Santos Dumont. E tinha uma coisa, um happening que ia acontecer embaixo do Sim. prédio. E eu queria que aquela esquina ficasse bonita. Ela já tinha melhorado com a torre, mas eu tive que tirar, por exemplo, os outdoors dos vizinhos. E eu pedi para o pessoal para tirar os outdoors, para eu colocar, no dia seguinte eu colocava tudo de novo. Então pintei, botei um tablado preto, consegui, a esquina ficou muito bonita por 24 horas. Algumas horas. Então você veja, não adianta porque você sozinho, no seu lote, na sua obra, você não consegue resolver o contexto é tudo. A cidade está se fechando em muros? Fortaleza está pagando o preço de anos e anos de desgoverno, de desconduta. Eu penso, inclusive, que isso aconteceu, na minha opinião, foi um processo que se acentuou no momento em que o então prefeito Ciro Gomes se desincompatibilizou da prefeitura para concorrer ao Estado e deixou a cidade na mão do Dr. Juraci, que era um médico conhecido, um dermatologista, como o prefeito foi um grande dermatologista, que não gostava e que não entendia de planejamento, né? E dizia sempre, eu planejo fazendo e faço planejando, com aquela verve que ele tinha, né? E deu nisso, aí desmontou o IPLAN e depois veio o doutor Juraci, praticamente foram 3 administrações, né? 13 anos. Depois veio a doutora Luiziane também, que do ponto de vista de cidade não entendia nada. Você concorda que quando o arquiteto não faz política, o político faz arquitetura e acaba sendo uma produção muito ruim? Claro que você não pode esperar que o próximo prefeito seja um arquiteto, mas quando existe essa feliz coincidência, dado que deu em Curitiba, por exemplo, onde Jaime Lerner é uma figura de expressão hoje mundial. Se você pudesse fazer uma intervenção na cidade, que primeira intervenção seria essa, do ponto de vista urbanístico, né, que você faria? Acho que Fortaleza tem que começar do básico, do começo. A gente tem que começar, nós chamamos da estaca zero, nós chamamos menos que da estaca zero. Então o que é que você tem que fazer? A primeira coisa que uma cidade decente tem que ter é dar a capacidade ao seu cidadão, ao seu habitante, que ele caminhe pela cidade com prazer. Caminhar pela cidade é a primeira coisa que uma cidade deve permitir. Então Fortaleza tem uma situação curiosa a nível mundial, que é uma cidade onde as calçadas foram feitas para os carros, né? E os pedestres andam na coxia do asfalto. É uma coisa única, não conheço isso em lugar nenhum do mundo. E não estou falando só de primeiro mundo, você vai aqui na América Latina, você não vê país nenhum onde você veja esse tipo de... Parece que a cidade aqui foi tomada pelo comerciante, que bota o nível da calçada na altura do estabelecimento dele. Se tiver a 2 metros de altura, ele bota a calçada a 2 metros de altura. Se ele quiser fazer uma calçada de azulejo, ele faz uma calçada de azulejo. Se ele quiser fazer uma calçada rampada, se ele quiser fazer uma escadaria na calçada, ele faz.
E bota carro na calçada, e bota poste na calçada, a fotossensores espalha aqueles postes horrorosos em todo lugar, placa de propaganda em todo lugar. O espaço público de Fortaleza é uma verdadeira casa de mãe Joana e isso tem reflexo na cidadania, no direito do cidadão de caminhar, na segurança pública, no esvaziamento da rua, né? No isolamento do cidadão num carro, que agora tem que ser blindado porque o espaço público é um espaço de ninguém. Então você vê uma íntima relação entre cidadania, civilidade, segurança e um bom urbanismo. Sem dúvida, eu acho que a cidade é reflexo da sociedade. Acho que toda cidade reflete com muita clareza as virtudes e os defeitos da sociedade. Você, olhando para a cidade, você pode mais ou menos tirar conclusões sobre que tipo de sociedade é aquela que vive ali. Jaime, não deu tempo de a gente conversar sobre mercado. Você também é um grande especialista e um grande observador do mercado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar no próximo programa e vamos conversar sobre mercado imobiliário, tá bom assim? Combinado. Esse é o Entrevista. Até a próxima.